Nós não podemos mais viver como se fossem dias normais. Não estamos vivendo dias normais. Todos os dias nós ouvimos histórias tristes. Todos os dias nós ouvimos histórias e a gente sabe que poderia ser diferente se Jesus estivesse ali. Todos os dias nós somos movidos a fazer algo. Mas a igreja está aonde? Onde está a igreja do Senhor? A minha gerência é a gerência da vulnerabilidade. Onde a vulnerabilidade está, a gente precisa estar. Então, se tem uma chuva e tudo é destruído, a gente precisa estar lá. Se existe uma criança sendo abusada, a gente precisa estar lá. Se existe uma pessoa em vulnerabilidade, nós precisamos estar lá. Mas onde está a igreja? E a gente deseja hoje fazer um grande chamado para a igreja. Olá, o sermão de hoje está preparado para incendiar o seu coração. Nós vamos falar sobre missões e vamos falar sobre vocação. Você tem um chamado? Então preste atenção nessa palavra de Deus para você. Gente, tô nervosa. E aí me falaram... E aí me falaram assim, nossa, mas você já falou para tantas pessoas. Sim, gente, já falei, mas a gente ainda assim sente nervoso. Bom dia a todos, eu me chamo Adriana Dias, se você ainda não me viu por aí. Isso não é difícil, né? Eu passei bastante tempo longe da igreja. Sou membro dessa igreja há muitos anos e o pastor hoje estava falando aí da contagem regressiva para o aniversário, em 7 de setembro. E 7 de setembro é uma data muito especial para mim. 7 de setembro de 2009 foi o dia onde eu falei assim, Deus, não vou mais fugir do Senhor, não. Eu vou realmente aceitar o meu chamado. E era aniversário de 50 anos da nossa igreja. Eu já estava orando, eu já estava fugindo do pastor Sebastião um tempo, a gente já havia falado sobre o meu chamado, e fugir do pastor nessa igreja nem é tão difícil, né? Igreja grande é mais fácil fugir do pastor, né? Mas é bem difícil a gente fugir de Deus. Então, no dia 7 de setembro de 2009, estava ouvindo a mensagem de aniversário e eu entendi o chamado ali, Deus falando para mim assim, Adriana, vai, pode ir, está tudo certo. E eu vou estar ao seu lado o tempo inteiro. E ele não falhou na promessa dele. E no dia seguinte, do dia 7 de setembro, dia 8 de setembro de 2009, eu trabalhava numa empresa lá em Botafogo, atendia grandes empresas, a gente produzia material gráfico. E eu cheguei para o meu gerente, eu movimentava em torno de 1 milhão ano, era a minha responsabilidade. E eu cheguei para ele, passei o relatório de algumas empresas, e eu falei para ele assim, Bernardo, o Bernardo é famoso no Brasil todo, e ele nem sabe disso. Bernardo, eu estou te passando esse relatório e a gente precisa planejar a minha saída. Eu estou indo embora. Eu sou administradora de empresas e todo administrador planeja tudo, até a demissão. E aí eu falei para ele, eu preciso ir embora, eu vou estudar missões. Eu ainda não tinha nada muito certo, era tudo assim, vou fazer, mas eu nem sabia definir ao certo. Minhas amigas estão presentes aí, viveram esse tempo, inclusive a portuguesa, a pastora já chamou de portuguesa, ela estava ali do meu lado, e hoje a gente está vivendo o inverso, né? Ela está indo, e eu estou sofrendo, tá? E aí eu falei para ele, eu preciso ir, e ele me perguntou se eu ia ser freira. Aí eu falei assim, uma freira gospel. E ali eu fui embora, passei 3 meses ali, né, fechando tudo, visitei algumas empresas, fiz tudo direitinho. No final de 2009,
eu me desliguei da empresa. Em 2010, eu fui para o CIEM, fiz a minha formação missionária e eu sofri a formação missionária toda. Todo mundo tinha um chamado. Eu vou plantar igreja, eu vou trabalhar entre muçulmanos, eu vou trabalhar entre indígenas. E eu, perdida dentro do CIEM, falando assim, Deus, o Senhor realmente me chamou, eu não sei para onde eu vou. E hoje eu moro dentro do CIEM, e do lado assim, do meu apartamento tem um jardim de oração, e eu sempre falo, parte desse jardim foi regado com as minhas lágrimas. E Deus foi me mostrando a fidelidade dele. Eu fui dando passos e Deus foi botando o chão. Eu fui para o CIEM baseada numa palavra. Eu tinha uma palavra de Deus e eu fui. E ele foi botando o chão. Foi passo a passo a minha história. Cada um vai ter sua história. Deus ele não age da mesma forma, mas a minha foi assim. E ali ele me fez ir até São Paulo, vivi uma experiência em São Paulo, lá na Cristolândia de São Paulo. Depois eu voltei para lá, passei mais um tempo trabalhando com população de rua. Voltei para o Rio, fui trabalhar na sede de missões nacionais. Trabalhei 1 ano ali e eu entendi, é tempo de voltar a trabalhar com população de rua. Voltei para Cristolândia na Central do Brasil, hoje é Madureira. Trabalhei ali 1 mês e meio e fui transferida para o Sonho de Mãe. E lá no Sonho de Mãe, muitos irmãos estiveram lá no Sonho de Mãe, me visitaram lá no Sonho de Mãe, fizeram um projeto missionário na cidade. E lá no Sonho de Mãe eu tinha um apartamento. E no meu quarto, na parede, eu botei o mapa mundi e tinha um texto da palavra de Deus junto desse mapa mundi. E eu vou pedir para vocês abrirem em Salmo 2. E nós vamos ler o verso 8. Você deve até saber já esse salmo. Salmo 2, verso 8, diz assim. Estou ouvindo gente abrindo ainda. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Todos os dias eu orava pelo mundo e eu lia esse texto. Orava pelo mundo e eu lia esse texto. Mas eu estava em Italva, uma cidade de 14 mil habitantes. E ali em Italva a gente fez um trabalho lindo no Sonho de Mãe. Além de eu ser administradora, missionária, eu também sou empreendedora. E lá a gente abriu lá uma cafeteria e a gente trabalhava no Sonho de Mãe e também na cafeteria do projeto. Era usado para formar as meninas. E ali eu orava pelas nações, li o texto à noite. Passado um tempo do Sonho de Mãe, veio o desafio de ir para o Maranhão. E eu lembro desse dia, eu passei pela igreja, a igreja triste, eu triste, pastor triste, todo mundo triste. Eu estava deixando o Sonho de Mãe e fui para o Maranhão. Eu não tinha o menor propósito, ao meu ver, de ir para o Maranhão. Mas eu fui por obediência à minha líder na época. Ela disse, você precisa ir para o Maranhão. Eu não via nenhum propósito de ir, mas eu obedeci. O pastor João falou para mim assim, olha, se você quiser, eu ligo para o pastor Fernando e peço para você não ir. Eu estava indo para fechar um colégio. E eu não via propósito nisso. Uma pessoa lá no Maranhão podia fazer esse trabalho. E aí eu falei para o pastor João, pastor, se eu não for, eu estarei em desobediência com a minha líder. Então eu vou. E Deus vai me usar lá para fechar isso. E eu fui, chorando, uma viagem longa, e lá fui eu para o Maranhão. Chegando lá, Deus fez uma obra linda, revitalizamos lá, plantamos uma igreja de adolescentes, auxiliei as igrejas da cidade. Foi um trabalho muito bonito. E as pessoas falavam assim, Adriana, não vai mais embora. A gente já teve uma diretora aí, passou 37 anos trabalhando.
faz aí, permanece aí. Eu falei, não, meu chamado é até os confins da terra. Eu estava orando pelas nações, sempre falando para o Senhor do meu desejo de ser usada até onde Ele desejar. E eu achava assim, um dia vou sair de missões nacionais e vou para missões mundiais. Mas, enquanto isso não acontecia, eu ia trabalhando. Eu ia botando pé e Deus ia botando chão. E eu sempre orando pelas nações e lendo esse texto. Ali no Maranhão, Deus foi movendo, foi fazendo coisas lindas. E eu senti que já estava na hora de sair do Maranhão. Eu fui para passar 6 meses e já estava 6 anos. Bem próximo, né? Uma pessoa que tinha ido só para fechar um colégio. Passado um dia, vem um telefonema do meu líder. Agora já era um outro líder. Adriana, nós temos um outro desafio para você. E esse desafio é no Rio, para você assumir a gerência executiva de assistência social. Eu faço hoje. E, sinceramente, não era um propósito meu ser gerente executiva. E eu não via novamente um propósito de assumir essa gerência. Meu negócio é gente, é rua, é o movimento. Mas a fala do meu líder foi definitiva para mim. Ele falou para mim assim, eu vejo uma grande oportunidade para você e eu recomendo que você aceite. E essa fala, eu falei, meu Deus, ele poderia ter falado diferente, mas a fala do meu líder sempre foi determinante para eu tomar as minhas decisões. E para mim, eu jamais iria voltar para o Rio. Se eu já tinha saído do Rio, eu ia até os confins da terra. A princípio, podia até ser o Maranhão, né? É longe. Mas eu voltei para o Rio. E eu pensava assim, Senhor, Rio de Janeiro, sede, voltar para a igreja, é tão estranho assim, eu saber que final de semana eu vou estar na igreja. Eu achei que se eu fosse me levar para vários outros lugares, cidades sem igreja, Rio de Janeiro. Mas eu obedeci o meu líder. E eu fui botando pé e Deus foi botando chão. Voltei para o Rio, finalzinho de julho, assumi, na verdade, dia 2 de agosto do ano passado. Eu já estava interina lá no Maranhão, né, assumindo as 2 funções, mas, efetivamente, dia 2 de agosto. Vim para o Rio, passado não muito tempo, alguém chega lá na sala do pastor Fernando e fala assim, vocês viram a cena no Jornal Nacional, pessoas fugindo no Afeganistão, tentando ali, até mesmo irem pendurados no avião, tentando fugir do país, a retomada do Talibã. E as pessoas estavam falando, eu ainda nem me sentia gerente da assistência social, eu falei assim, isso não tem nada a ver comigo. Mas dentro da assistência social, nós já tínhamos o programa de refugiados. A gente já atendia os venezuelanos. E aí a gente teve esse primeiro papo, não pensamos em nenhuma ação emergencial e tudo bem. Continuava orando pelas nações e sempre voltando nesse texto. Passado um tempo, vem um e-mail. Uma organização internacional pedindo a missões nacionais para receber 85 pessoas, 85 afegãos. Eles já estavam lá, já atuavam no Afeganistão, era uma organização americana, mas atuava lá, e a gente iniciou um movimento em relação a isso. E eu pensava assim, Deus, não era eu ir até os confins da terra? E agora os confins da terra estão vindo até a mim. E nós não tínhamos a menor ideia de como isso ia se dar. E aí, começamos a trabalhar, pensar num lugar, pensar na estrutura, pensar no programa. Foi tudo muito difícil, era tudo muito novo, era um programa novo, um povo de uma cultura bem diferente da nossa. E nós tínhamos muitas informações, assim, e deixava a gente assim, a gente vai poder falar, a gente não vai poder falar, a gente vai poder abraçar, a gente não vai poder abraçar, e agora a gente abraça todo mundo. E era muito, muito difícil a gente pensar nesse programa.
Mas Deus, Ele foi, dia após dia, acrescentando a nós uma informação. Até que nós iniciamos a Vila Minha Pátria, lá em São Paulo. E aí, ontem, nós estávamos juntos no acampamento de promotores, todos reunidos. E a minha gerência ela é muito grande. Ela envolve a Cristolândia, o Viver, Prisional e vários outros programas. Então, basicamente, a programação envolvia a minha gerência. Um belo momento, eu estou vendo as meninas do Sonho de Mãe, lá de trás. E aí eu peguei um bebê, por sinal muito pesado, 9 meses, pastor, se eu pegasse esse tourinho. E aí eu peguei o bebê, segurei o bebê, e aí alguém falou assim, esse bebê é um milagre. E quando eu segurei aquele bebê, o meu coração bateu tão forte, eu me lembrei lá de trás, lá do início do projeto, eu plantei o Sonho de Mãe, e hoje o Sonho de Mãe voltava para a minha gerência, está dentro da minha gerência. Novamente eu atuo no Sonho de Mãe, novamente eu preciso zelar pelo Sonho de Mãe. E aí eu ali junto do bebê, e eu passava o bebê para um lado, passava o bebê para o outro, pesava um braço, jogava para o outro lado, e ao mesmo tempo eu estava com esse bebê, tinham outros bebês afegãos, e ao mesmo tempo tinha o pessoal dos Sonhos da Missão, e ao mesmo tempo tinham as meninas lá de Guaratiba, e todo mundo ali reunido, e Deus foi me trazendo um filme. Adriana, você nem sabia para onde ia. Você nem sabia se isso ia dar certo. Você nem sabia qual seria o próximo passo. Mas, meus irmãos, Deus ele não vai nos dar todas as respostas. Se nós não estivermos dispostos a dar o passo, Ele não vai pôr o chão. As coisas de Deus, elas se movem no sobrenatural. E é tão maravilhoso poder viver isso ao mesmo tempo, e é angustiante, né? A gente não saber, Deus, vai dar certo isso? Não vai dar certo? Mas é maravilhoso a gente poder viver os milagres do Senhor. E nessa semana parece que Deus abriu todas as portas. Eu estou recebendo a família de refugiados, ao mesmo passo eu estava com Sonho de Mãe, Sonhos da Missão, em todo mundo ontem, e ao mesmo ponto, amanhã eu estou indo para o Maranhão, vou passar uma semana lá. E aí Deus vai fazendo você entender o seu processo. Deus vai entender, passando a te ensinar a forma dele agir e te mover. E eu me lembro de muitas histórias e muitos momentos onde eu parei e falei assim, Deus, nem existe lugar para um administrador na obra do Senhor. A gente nem ouve falar assim, com tanto romantismo, né? Nossa, eu fiz administração para ser missionária. Ou, eu sou uma super administradora missionária. Normalmente a gente fala dos médicos, enfermeiros e tudo mais. Mas Deus ele tem a forma de agir na nossa vida, usando as nossas habilidades, usando os nossos dons, usando os nossos talentos. A gente só precisa realmente se dispor a fazer a obra do Senhor. Eu acho muito interessante quando alguém vem até mim, e ontem eu vivi isso, uma irmã estava lá no acampamento, eu não lembro de onde ela era, mas ela chegou até mim, me abraçou, e ela falou assim, você é uma inspiração para mim. O trabalho com os adolescentes me inspira. Até hoje, esse trabalho me inspira. E não somos nós. Nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor. E é muito interessante quando Ele se move em nós e através de nós. E hoje eu tenho um desafio para trazer para vocês. Mas a gente só vai viver a vontade do Senhor para nós e para a igreja se nós estivermos atentos à voz do Senhor e nós estivermos com o nosso coração aberto para viver a vontade do Senhor. Nós não podemos mais viver como se tudo estivesse normal.
Nós não podemos mais viver como se fossem dias normais. Não estamos vivendo dias normais. Todos os dias nós ouvimos histórias tristes, todos os dias nós ouvimos histórias que a gente sabe e poderia ser diferente se Jesus estivesse ali. Todos os dias nós somos movidos a fazer algo. Mas a igreja está onde? Onde está a igreja do Senhor? A minha gerência é a gerência da vulnerabilidade. Onde a vulnerabilidade está, a gente precisa estar. Então, se tem uma chuva e tudo é destruído, a gente precisa estar lá. Se existe uma criança sendo abusada, a gente precisa estar lá. Se existe uma pessoa em vulnerabilidade, nós precisamos estar lá. Mas onde está a igreja? E a gente deseja hoje fazer um grande chamado para a igreja. Eu sou essa igreja. Eu não sou a Adriana Dias. Eu sou a PIB de Vila da Penha. Quando nós iniciamos esse movimento com os refugiados e a gente foi para o segundo passo de pensar, né? E agora? O que nós vamos fazer com os refugiados? O primeiro passo foi, vou mandar mensagem para o meu pastor. E se a igreja da gerente não entender isso, outros vão entender. Se a gerente não estiver dentro disso, outros vão estar. E essa igreja sempre esteve atuante em missões. Mas, irmãos, nós precisamos dar mais alguns passos. Nós precisamos responder mais prontamente. As necessidades, elas se tornaram infinitamente maiores. E as nossas habilidades como igreja precisam estar lá fora. Quando o pastor fala da ação social, eu já estava ali, eu e Simone ali. Simone, vai ter o Senai, vai ter o SESI, vai ter isso, vai ter aquilo. A gente pode vir, a gente já pode conversar, ver, eles podem também nos apoiar nos nossos projetos e tal, e ver emprego, e isso e aquilo. Mas, independente disso, eu já tinha falado para o pastor, eu vou estar aí. Estou tentando trazer um povo, mas se eles não puderem, eles têm muitas agendas, eu estarei aí. E não importa onde, eu não venho como missionária nem gerente, eu venho como serva, um membro da igreja. Onde o pastor me pôr, eu estou lá. E nós precisamos responder às demandas sociais da nossa nação. A iniciar pelo bairro, depois indo para o estado e até os confins da terra. E eu quero muito chamar um pessoal, mas eu vou fazer 2 pedidos. Primeiro, a gente vai tirar o vídeo para transmissão. Eles não podem ter imagens deles. E se vocês desejarem tirar alguma foto, vocês podem, só não pode postar. Tá? Eles têm familiares fora, então a gente precisa ter esse zelo. E antes de apresentá-los, eu gostaria de falar para vocês algo. Eu acho muito interessante quando Jesus, ele fala para nós, lá em Mateus 25, de tudo que nós fizemos para ele. E é interessante quando vem um questionamento, né? Mas Jesus, onde foi que nós fizemos isso? Em que momento a gente se esbarrou por aí e eu fiz isso para você? E a resposta de Jesus é muito linda, né? Quando você fez para o estrangeiro, quando você fez para a criança, quando você me deu água, quando você matou a minha fome, quando eu estava nu, quando eu fui estrangeira, eu estava preso. Nós precisamos olhar para as pessoas, não somente pelas pessoas, mas, acima de tudo, por Jesus. Acima de tudo, entendendo, e nós precisamos fazer para Jesus. Qual resposta nós vamos dar para Jesus?
Deus tem posto um amor em nossa oração pelo povo afegão. Deus tem nos ensinado a amar pessoas de uma cultura totalmente diversa, mas que são pessoas exatamente como nós. Suas necessidades, seus medos, suas aflições, seus anseios. E são pessoas que estão reiniciando a sua vida em nosso país, fugindo de uma guerra, assim como vários outros povos, e só o Brasil está aberto ao Afeganistão. Só o Brasil. Profissionais como nós, e viviam as suas vidas. E imagina de um dia para o outro, a sua vida mudar totalmente e você precisar mudar de país. Qual igreja você pretende achar lá do outro lado? Qual povo de Deus você pretende achar do outro lado, se você precisar de ajuda? É essa igreja que você deseja achar lá do outro lado, se você precisar de ajuda, que a gente precisa ser agora. É exatamente essa igreja. Uma igreja que ama, uma igreja que responde, uma igreja que abraça, uma igreja disposta a suprir as necessidades de um povo. Uma igreja disposta a orar e uma igreja disposta a andar junto. Esse é o nosso propósito agora. E eu vou chamar minha turminha